E aí pessoal, professor Marcos aqui. Vamos dar continuidade à aula sobre revoluções industriais. Eu coloquei um vídeo explicando aí a primeira e a segunda revolução industrial. Eu queria explicar até a terceira, mas o notebook descarregou e eu não consegui. E nesse vídeo eu vou dar continuidade, eu vou explicar a terceira revolução industrial e também falar do que nós chamamos hoje de quarta revolução industrial, tá bom? Então se você está querendo aprender ou lembrar, né, um pouco dessa temática, fica aí até o final do vídeo e deixa logo aí o seu gostei, comenta, contribua com o vídeo, que isso ajuda a gente aqui no canal. Então vamos lá, terceira revolução industrial. Então, como foi visto no vídeo anterior, a primeira revolução industrial, ela se desenvolve na Europa, ali na Inglaterra. Nós tivemos o surgimento de tecnologias como a máquina a vapor, a utilização do carvão como fonte de energia, as fábricas têxteis, né, vão emergir naquela época. Vai iniciar também um processo de urbanização na Europa, bem caótico. Nós vamos ter também ali, né, naquele período que é o século XVIII, um início, né, de uma maior degradação do meio ambiente por conta da produção industrial. A segunda revolução industrial a gente já data aí a partir do século XIX, entra até também no século XX, e é marcada pelo desenvolvimento de tecnologias como o motor a combustão, a utilização do petróleo como fonte de energia, o aumento das redes elétricas, né? Começamos a utilizar mais a eletricidade, dominar a eletricidade, isso vai ajudar muito na produção industrial. E a indústria que se desenvolve, que nós podemos destacar nesse momento, na segunda revolução industrial, é a indústria automobilística. E a terceira revolução industrial, nós datamos ela a partir de 1950, né? Acho da segunda metade aí do século XX. E o que é que nós vamos ter de inovações técnicas nesse período que caracteriza como terceira revolução industrial? É necessário frisar que nós tivemos um avanço nos meios de comunicação. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial trouxe alguns avanços tecnológicos que nós usufruímos até hoje. E um deles é o desenvolvimento da informática, os computadores, a internet. E isso serviu como base para o desenvolvimento da terceira revolução industrial e da quarta também, que eu vou explicar mais adiante. Então, surge ali os microcomputadores, né? Desenvolvimento da informática, a internet, que faz com que as informações possam ser difundidas de forma mais intensa e mais globalizada. As empresas começam a se integrar, se ligar num sistema de redes, há uma terceirização da produção, e isso muda a configuração industrial, né, do mundo. Tivemos também o desenvolvimento da robótica, né? A utilização de robôs na linha de produção. E a consequência da utilização dos robôs na linha de produção é que diminui a mão de obra humana. Então, já temos aí uma característica no mercado de trabalho, que é a diminuição da mão de obra na produção industrial. Como vimos, na segunda revolução industrial desenvolve-se dois modelos de produção industrial, que é o Taylorismo e o Fordismo. E como eu expliquei, o Fordismo ele trouxe um problema de superprodução, que gerou a crise econômica, né, conhecida crise de 1929. Pensando, né, nos problemas que o Fordismo gerou, desenvolve-se outro modelo de produção, ele surge no Japão, e é o Toyotismo. O Toyotismo ele consiste numa produção mais enxuta, sem acúmulo de estoque, uma produção ligada à demanda, que é o que nós conhecemos como just in time. E dessa forma, as perdas, né, o prejuízo na produção industrial se torna cada vez menor. E no Toyotismo nós temos também o desenvolvimento, como eu já citei aqui, das empresas em rede, porque há nesse modelo a terceirização da produção. Várias empresas se integram para a produção de um produto. Tá? Uma empresa ela não é mais responsável por todo o processo produtivo de um determinado bem. Beleza? Outro detalhe é que, enquanto a primeira revolução industrial, nós temos a industrialização de países europeus, a segunda nós tivemos aí
a industrialização de países como Estados Unidos, né, na América, outros países europeus na Europa como a Alemanha, França e o Japão na Ásia, a terceira revolução industrial ela também se caracteriza pela industrialização tardia de alguns países latino-americanos e asiáticos. Aí nós vamos destacar países como Brasil, México, vamos destacar países como Índia e também os tigres asiáticos, que tem aí um crescimento econômico exponencial a partir dos anos 60 e 70, ok? Inovações técnicas, como eu já falei, robótica, tá? Isso mudou a produção industrial, trouxe transformações no mercado de trabalho, gerou desemprego estrutural. A informática, que se desenvolve a partir da Segunda Guerra Mundial. Temos também outras inovações na área da bioquímica e da engenharia genética. Isso também traz transformações para o setor primário. Tá? Nós temos aí o processo de revolução verde, onde a tecnologia entra no campo e faz com que a produção também se torne a nível industrial. Tá? Mas isso é assunto para outra aula. Okay? Então, robótica, informática, bioquímica e engenharia genética. Podemos citar esses avanços como característicos da terceira revolução industrial. Novas fontes de energia. Olha só, o petróleo emerge como fonte de energia na Segunda Guerra Mundial, mas já na Segunda Revolução Industrial, mas já nessa fase da terceira revolução industrial, outras fontes começam a ser utilizadas. E a tecnologia, né, nuclear, que se desenvolve também na Segunda Guerra Mundial, passa a ser utilizada para a produção de energia. Então, há o surgimento das indústrias termonucleares. Tá? Terceirização, ou seja, como eu expliquei, as empresas começam a terceirizar serviços e a produção. Digitalização. A digitalização está ligada ao avanço da informática, né, ao surgimento também da internet, onde as tecnologias deixam de ser mais analógicas e passam a ser digitalizadas. O que é digitalizar, gente? Em palavras bem simples, digitalizar é transformar uma informação em números que podem ser colocadas no computador, né? Processadas no computador. Essas informações podem ser imagem, texto, áudio, tá? Básico. Não vou explicar a fundo porque não é a minha área de conhecimento, mas basicamente é isso. Então perceba que tudo foi digitalizado. As músicas, os textos, as imagens, tudo hoje está dentro dos computadores, está na rede. E isso é combustível também para o processo de globalização. A globalização se desenvolve apenas na terceira revolução industrial? Não, nós sabemos que a globalização ela é fruto de processo que inicia lá nas grandes navegações, tá? Mas se intensifica na terceira revolução industrial, por quê? Por causa dos meios de comunicação. E nós temos aí o informacionalismo, que está ligado à questão da digitalização e a ligação do mundo através dos meios de comunicação, basicamente pela internet. O informacionalismo ele emerge como base estrutural, né, material da nova sociedade. Né? Perceba que não existe hoje empresas que não estejam ligadas à rede mundial de computadores, que não precisem de serviços informacionais da internet. Isso é praticamente impossível. Isso se desenvolve na terceira revolução industrial. Nós tivemos também o aumento das empresas transnacionais. Veja, se o mundo está se integrando, se o mundo está se conectando através das redes de computadores, da internet, o mundo empresarial também se conecta, se interliga. Então, há aí a dispersão de empresas que têm um grande poder de capital e começam a se instalar filiais em outros lugares do mundo. Então, grandes empresas norte-americanas, japonesas, europeias começam a ganhar mercado em outros lugares do mundo. Bom, então, o aumento das empresas transnacionais. E vamos para a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é um termo recente, tá? Ele começa a ser difundido a partir de 2010, essa discussão começa ali em 2010. E essa quarta revolução resulta dos avanços proporcionados anteriormente, a microeletrônica, informática, internet, fruto ali da segunda revolução industrial. Então, nós temos aí uma mudança muito significativa no mundo da produção industrial, no mundo da prestação de serviço e até mesmo no mundo das finanças.
né? A evolução do capitalismo financeiro. Então, qual é o objetivo da quarta revolução industrial? Né? Segundo o seu ideólogo, né, Klaus Schwab, que é quem começa essa discussão aí de forma mais significativa no mundo, ele fala que a quarta revolução industrial ela vai integrar o mundo físico, digital e biológico por conta das revoluções tecnológicas desse período. Perceba, a digitalização ela começa ali pelo avanço da informática, da internet, né, fruto da segunda revolução industrial, mas ela chega em um nível agora no século XXI surpreendente. Basta perceber a quantidade de serviços que hoje nós podemos fazer pela internet com o próprio aparelho do celular. Pagar contas, se comunicar, trabalhar. E isso são transformações típicas da quarta revolução industrial. Então, segundo ele, né, o Klaus Schwab, nós estamos à borda de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma de como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Isso é fato. As pessoas hoje têm dois espaços de relacionamento, de criação de redes de relacionamento, que é o espaço físico e o espaço digital. Todo mundo hoje está na rede, nas redes sociais. Né? Posso estar exagerando, eu sei que tem pessoas que não utilizam, eu sei que existem lugares no mundo onde essas tecnologias não são acessíveis, mas esses lugares estão ficando cada vez menores. Esses lugares estão ficando cada vez inexistentes, quer dizer. A tecnologia da informação está se democratizando em um nível muito rápido. Por quê? Porque as empresas de tecnologia visam a democratização? Não, porque isso significa lucro. Para uma empresa hoje ter lucro, ela precisa estar ligada a esse mundo tecnológico. E olha só, quando você pega as empresas mais ricas em determinados períodos da história, você percebe aí as empresas, por exemplo, automobilísticas no século XX, né? E quando você passa a olhar as empresas mais ricas hoje, neste século, temos no ranking empresas de tecnologia. E essa é a elite empresarial do mundo hoje. Os grandes empresários das Big Techs, certo? E vamos falar das inovações tecnológicas. Uma que está sendo bem discutida hoje é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial não é algo recente, certo? A gente já vem se desenvolvendo nas últimas décadas, desde do período da segunda revolução industrial, mas hoje chegou no nível que surpreendente. Então nós temos programas que criam textos originais. Tem empresas, né, por exemplo, de comunicação, jornais online que já utilizam inteligência artificial para criar artigos. Olha só. A inteligência artificial é capaz de fazer coisas, né, surpreendentes. Está difícil até hoje saber o que foi produzido por inteligência artificial ou por uma pessoa mesmo. Então, inteligência artificial, tá, está aí no ranking das discussões atuais. A tecnologia autônoma, que está ligada também à questão da inteligência artificial. Vejam só, os carros autônomos. As empresas hoje, por exemplo, como a Uber, ela visa isso, né? De prestar esses serviços sem motoristas. E isso é um detalhe que muda o mercado de trabalho. Veja só, os robôs na segunda revolução industrial tiraram os empregos que demandavam esforço físico da humanidade. A inteligência artificial, ela está agora tirando o emprego que demanda esforço cognitivo, intelectual do ser humano. E esse é um detalhe específico da quarta revolução industrial. Então, olha só, além disso, serviços que a gente não imaginaria ser feito por máquinas, como pilotar um carro ou outro tipo de veículo, né, já existe. E é provável que venha a se difundir em um curto espaço de tempo pelo mundo. Impressão 3D, olha só. Imprimir objetos. É uma tecnologia que está também aí muito em alta nesse período e está sendo utilizado para produzir próteses, até mesmo que são utilizadas em procedimentos médicos.
E a engenharia genética? A engenharia genética desse período também, ela é surpreendente. Ela é coisa de ficção científica. Já tem órgãos artificiais sendo produzidos. Na verdade, a discussão hoje é até onde a engenharia genética pode agir. Porque ela tem ferramenta para fazer coisas absurdas, como, por exemplo, clonar um ser humano. E isso aí já é algo que há muito tempo pode ser feito. Existem coisas hoje que são absurdas, então entra aí no campo das discussões éticas, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas tem órgãos sendo produzidos, órgãos artificiais, temos a reprodução de tecidos, tá? E isso vai trazer uma nova concepção da vida, da extensão da vida humana, por exemplo. Claro que essas inovações elas chegam e são acessíveis a um grupo seleto de pessoas que têm o poder aquisitivo para aquilo. Mas em seguida a gente vê isso sendo difundido. Isso vai transformar as relações humanas e também transformar a forma como nós enxergamos a vida. E as transformações no mundo do trabalho. Acho que você já ouviu falar do termo uberização. Olha só, as pessoas que têm minha idade ou as pessoas mais velhas, elas têm uma noção de trabalho bem específica, que é a carga horária estabelecida ali pela empresa, 8 horas ou 6 horas corridas, 40 horas semanais ou plantões. Então tem características do mundo do trabalho que nós estamos habituados e isso está se transformando. Essas empresas de tecnologia teve essa sacada de poder aproximar quem presta um serviço e quem quer aquele serviço. E elas driblaram a legislação trabalhista. E há uma discussão hoje muito grande com relação a isso. Até onde essas empresas podem ter essa liberdade e qual o modelo ideal. Porque sabemos que quem trabalha com isso não tem esse desejo de ter aquelas mesmas regras da CLT, por exemplo. Mas é visível a exploração também do trabalho dentro desse modelo. Outro detalhe é o trabalho home office, né? Principalmente agora, depois do período da pandemia que nós passamos, a gente vimos que muitas empresas migraram para o trabalho home office. A pessoa fazer aquele serviço em casa por conta de que precisa apenas de um computador de internet, de acesso à rede. Então, muitas empresas aderiram a isso e continuaram no pós-pandemia. E essa tendência ela vai aumentar. Isso traz uma dinamicidade e uma flexibilidade do trabalho muito grande. Por outro lado, também pode trazer um aumento da exploração do trabalho, uma vez que o empregador não está tendo contato direto com o funcionário e pode exigir aquilo além da conta, além da capacidade dele. Então, mas isso são outros detalhes, tá bom? Terceirização do trabalho intelectual, isso eu já citei agora, né? Os robôs, eles tiraram empregos braçais dos seres humanos e agora a inteligência artificial vai tirar empregos intelectuais que demandam esforço cognitivo. O que significa? Que seres humanos serão substituídos em tarefas que lidam com a sua inteligência. Até onde isso vai? Né? Então vamos lá. Essas inovações proporcionaram aumentos rendimentos globais e melhorias na qualidade de vida. Tá? Isso é uma característica desse período da quarta revolução industrial. Mas temos algumas preocupações, como por exemplo darwinismo tecnológico. Hoje, todos precisam se atualizar no mundo da tecnologia, principalmente nesses segmentos que eu acabei de citar. Questões éticas ligadas aí a, por exemplo, a engenharia genética, desigualdade na distribuição de renda, né? Nem todos vão ter esse desenvolvimento tecnológico como é comum de todos os avanços e revoluções técnicas no mundo. Não é todo mundo, todos os países, todas as nações que vão ter acesso às mesmas técnicas e tecnologias. E dilemas de segurança política. Olha só, a tecnologia hoje de informação proporciona coisas que podem mexer com a diplomacia de países. A invasão de sistemas, espionagem, né? Uma cyber guerra, né? Ligada aí nas redes. Então, quem domina a tecnologia hoje tem vantagens geopolíticas. Tá? É um detalhe. Ok?
E é isso, pessoal. Então aqui nós finalizamos aí o comentário sobre as revoluções industriais. Tá? Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Se quer contribuir com alguma informação, né? Comenta, curte, compartilha e o professor Marcos agradece. Até a próxima aula.